Oi, sejam bem-vindos ao canal Física Prática. Vamos à primeira aula de ondulatória do tópico Introdução ao Estudo da Ondulatória. Nesta aula, nós vamos fazer uma breve introdução. Vamos classificar o que nós chamamos de onda e vamos estudar basicamente as ondas periódicas. Mas na nossa introdução, o que é uma onda? Pessoal, uma onda nada mais é que um movimento causado em um ambiente, em um meio. Esse meio, por exemplo, pode ser um lago. É um movimento causado por uma perturbação, que no caso seriam os pingos d'água, que vai se propagar por esse ambiente, por este meio. Importante dizer que, durante a propagação, a onda vai ceder energia a cada ponto do meio e, após executar uma oscilação completa, retorna à posição inicial. Isso quer dizer que, durante a propagação, há o transporte de energia e de quantidade de movimento, mas não há o transporte de matéria. Isso pode ser evidenciado por essa animação, onde nós temos duas bolinhas que ficam oscilando verticalmente, enquanto o meio, a onda, está passando. Veja que o movimento da onda, isso é, a energia de movimento da onda, segue o seu caminho, mas as bolinhas, isso é, os pontos do meio, só vão oscilar. Então, não há transporte de matéria. Quando falamos em onda, é necessário classificar. E nessa classificação, a gente vai levar em consideração três aspectos: a natureza, a direção de propagação e a direção de vibração. Em relação à natureza, basicamente, nós vamos ter as chamadas ondas mecânicas, que são ondas que necessitam de um meio material elástico para se propagar. Então, são as ondas que ocorrem nos meios materiais, exclusivamente. Exemplo, a onda na superfície de um lago. Ou, por exemplo, a onda na corda de um violão. O segundo tipo são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas são geradas por cargas oscilantes e não necessitam de meios materiais para se propagar. Na verdade, a energia se propaga através de uma onda eletromagnética, que nós chamamos de radiação. Nós temos diversos tipos de ondas eletromagnéticas, desde as ondas de rádio até a luz, ou até os raios gamas ou raios-x. Isso vai depender das características dessas ondas. A luz é a parte visível da onda eletromagnética. Em relação à direção de propagação, nós temos a unidimensional, quando a onda se propaga em uma única direção. Exemplo, o que ocorre numa corda. Nós temos a onda bidimensional, que é o que quando ele se propaga em duas dimensões. Um exemplo, na superfície de um lago. São ondas circulares, e um círculo é duas dimensões. E tridimensional são ondas que se propagam no espaço, isso é, no eixo X, Y e Z. Um exemplo são as ondas sonoras. Em relação à direção de vibração, nós temos as ondas longitudinais, que são ondas cuja direção de vibração, ou seja, elas vibram
Elas vão vibrar, ó, enquanto se deslocam, na mesma direção que está havendo o movimento. Já a transversal, as partículas do ambiente vão vibrar, isso é, vão oscilar perpendicularmente à direção que a onda se propaga. Então, a direção de vibração é Y e a propagação é X. Aqui, a direção de vibração e a direção de propagação é X. Você vê bem isso nessa simulação agora. Perceba que o tipo de onda vai depender da fonte. O meio aqui é a mola. Se eu faço um movimento vertical, eu vou gerar uma onda transversal. Se eu faço um movimento horizontal, eu vou gerar uma onda longitudinal. Importante dizer, a velocidade de propagação de uma onda mecânica depende da densidade e das propriedades elásticas do meio. Normalmente, de modo geral, as ondas longitudinais, certo? Vão ter sua velocidade decrescer com o estado físico da matéria. Isso quer dizer o quê? Vai ter uma velocidade maior no estado sólido e uma velocidade menor no estado gasoso. Isso se explica facilmente, porque a onda longitudinal é como se fosse uma onda, um efeito dominó. Isso é, uma molécula bate na seguinte, que vai bater na outra, e assim sucessivamente. No estado sólido, as moléculas estão muito próximas. Então, essa comunicação, essa transferência de energia é muito rápida. Então, a velocidade no estado sólido é muito maior do que a velocidade no estado líquido e gasoso. E também é muito comum ocorrer isso. As ondas transversais são mais lentas do que as ondas longitudinais. Durante o nosso estudo, nós vamos basicamente nos apropriar das ondas periódicas. É esse tipo de onda que nós estamos interessados. O que define uma onda periódica? Uma fonte que execute um movimento oscilatório, só que cada oscilação vai levar o mesmo intervalo de tempo para ocorrer. Isso quer dizer que cada ponto do ambiente vai oscilar com um período e uma frequência constante. Mas o que é período e frequência? Período é exatamente o tempo gasto em uma oscilação completa. Por favor, é o menor intervalo de tempo para que ocorra uma repetição da mesma situação. Então, período é um intervalo de tempo, mas não é qualquer intervalo de tempo. É o tempo de um ciclo. E a frequência? A frequência representa exatamente quantas as oscilações são executadas em alguma unidade de tempo. Isso é, a frequência está diretamente associada ao período. E período e frequência são determinados pela fonte, não havendo influência do meio de propagação da onda. É importante lembrar, quanto mais rápido é executado um ciclo, mais ciclos eu consigo executar. Então, quanto menor o período, maior a frequência. O que significa isso? Que a frequência e o período
são grandezas inversamente proporcionais. Em outras palavras, a frequência nada mais é que o inverso do período. O período é um tempo. Então, o período, normalmente, nós vamos utilizar o quê? O segundo. E a frequência é a quantidade de vezes que a oscilação ocorre. Normalmente, a gente vai utilizar o Hertz, que nada mais é que o inverso de segundo. Então, o que significa 1 Hertz? Uma oscilação por segundo. 10 Hertz, 10 oscilações por segundo. Essa onda possui um elemento muito importante, que é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? A onda se movimenta. Então, significa que a energia está se deslocando, já que quem se desloca é a energia. O período, o comprimento de onda, nada mais é que o deslocamento efetuado pela onda durante uma oscilação completa. Então, por exemplo, como está aqui, ó, uma oscilação completa. Uma oscilação completa. Ó. Começa aqui, sobe, vai ao ápice, desce, volta, vai ao mínimo e retorna. Completou uma oscilação. Isso é o período. Eu também posso medir o período assim, ó, do ponto mais alto, vai ao ponto de equilíbrio, ao ponto mais baixo, retorna ao equilíbrio e chega no ponto mais alto. Também você vai ter o comprimento de onda. Então, você tem algumas maneiras de medir o comprimento de onda. Eu posso medir o comprimento de onda de um ponto mais alto para o seguinte. Também eu posso medir do ponto mais baixo para o seguinte. Mas lembrando, ó, se eu pegar 2 pontos consecutivos de equilíbrio, eu não tenho comprimento de onda, eu só vou ter metade do comprimento de onda. Ó. Isso aqui é metade de uma onda. Esse ponto mais alto é chamado de crista. O ponto mais baixo é chamado de vale. A distância de uma crista ao ponto de equilíbrio, ao eixo de equilíbrio, ou do vale ao eixo de equilíbrio, é chamado de amplitude. Seria a máxima altura ou a máxima depressão possível. Então, presta bem atenção, a amplitude é do eixo de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo. A onda vai ter uma equação fundamental. Que equação é essa? É a equação que vai me dar a velocidade em função da velocidade de propagação dessa onda. E aí você pensar, o que é velocidade? Velocidade é deslocamento do tempo. Se eu considero que esse deslocou é exatamente um comprimento, o tempo de deslocamento vai ser exatamente o período. Assim sendo, substituindo, eu posso dizer que velocidade é comprimento sobre tempo, ou sobre período. Ou eu posso dizer que velocidade é frequência vezes comprimento, já que o período, que o inverso do período é a frequência. Lembrando, então, eu tenho 3 maneiras de se medir a velocidade de uma onda.
Eu posso medir a velocidade de uma onda pegando qualquer deslocamento realizado por ela e o tempo que ela gastou para realizar. Ou eu posso calcular a velocidade da onda pegando um deslocamento em um tempo específico. O deslocamento de um ciclo, que é o comprimento de onda, e o tempo de um ciclo, que é o período. E ainda posso usar a frequência. Essa, pelo próprio nome está dizendo, a equação fundamental. Vai ser a equação que a gente mais vai utilizar. Velocidade de propagação de uma onda numa corda. Nesse capítulo, a gente só vai falar sobre esse tipo de velocidade especificamente. Mas antes de eu falar sobre essa velocidade, eu gostaria que vocês assistissem um pequeno vídeo. Neste vídeo, vamos fazer um experimento para estudar a propagação de ondas a partir de uma corda tensionada em um violão. Alteramos a tensão, alteramos também a velocidade v de propagação da onda, que é igual à raiz quadrada da divisão da tensão T pela densidade linear μ. A densidade linear μ de uma corda é igual à sua massa dividida pelo seu comprimento. Como no violão todas as cordas têm o mesmo tamanho, quanto mais grossa e pesada for a corda, maior a sua densidade linear, menor a velocidade e, portanto, menor a frequência, pois a frequência f é diretamente proporcional à velocidade v. É por isso que as cordas mais grossas são mais graves e as mais finas mais agudas. E, porque a tensão é diretamente proporcional à velocidade e à frequência, quanto mais esticada a corda estiver, mais agudo será o seu som. Podemos observar também uma onda em uma corda gerada a partir de um pulso que se propaga em ambas as direções. Ao encontrar os pontos de fixação das cordas, os pulsos são refletidos com sua fase invertida. E, ao se encontrarem, os pulsos são somados, gerando uma onda estacionária. Primeiro, um agradecimento, à Univesp e à USP por gerar esses vídeos maravilhosos que nós temos lá no canal dele. Então, veja bem, de acordo com o que foi dito, a velocidade depende de dois fatores. A consistência da corda, que nós chamamos de densidade, e a força tensora, isso é, a maneira com que a corda está tracionada, está esticada. E pelo que foi visto, quanto maior for a força tensora, maior será a velocidade. Quanto mais pesada for, menor vai ser a velocidade. Obviamente, dá para se entender isso. Quanto maior a força, mais rapidamente você vai poder comunicar, transferir a energia. Quanto maior, mais pesada ela for, mais difícil é transmitir essa energia. Esse Mi nada mais é que a consistência da corda. Em outras palavras, a distribuição de sua massa pelo comprimento. E é obtida através da razão entre a massa e o comprimento da corda. Essa onda também possui o que nós chamamos de função da onda, onde, na função da onda, ela representa a posição vertical de cada ponto da corda, enquanto
se desloca. Por exemplo, vocês estão vendo aqui uma bolinha preta que está subindo e descendo. Se eu parar a onda, em cada instante que eu fotografo essa onda, essa bolinha vai estar numa posição. Por exemplo, se eu chegar, fechar os olhos e disser agora, então ela vai estar aqui. Em outro momento, ela pode estar lá em cima. Em outro momento, vai estar lá embaixo. O que é que nós vemos? Que a posição vertical, que nós chamamos de elongação, está associada com o instante e a posição. E vai ser dada um instante t e a posição x. E será dada por uma relação cosseno, que é y igual a cosseno de 2π t sobre período menos x sobre o comprimento. Lembrando que isso aqui nada mais é que a equação do movimento harmônico simples que foi estudado com vocês. Então, vamos para a prática. Por quê? O nome do canal não tem um nome qualquer. É que, na minha concepção, a gente só aprende física praticando. Então, a ideia é praticar física. Por isso é física prática. Então, vamos lá. Denomina-se uma onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga por um meio. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração. Em relação à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais. E ficam perfeitamente e respectivamente representados por ondas, vamos lá, unidimensionais, foi o que falei, corda. Bidimensionais, superfície do lado. Tridimensionais, sonoras. São exatamente os exemplos clássicos. Então, a resposta seria a letra A. Então, a resposta é a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 2. O gráfico do movimento de subida e descida de uma rolha num lago, na superfície de um lago ondulado, é mostrado na figura seguinte, em que y é a altura da rolha em relação ao nível da água parada e t é o tempo decorrido. Se a rolha leva 1 segundo para sair da posição zero, da posição zero até e atingir pela primeira vez a altura máxima. Isso é, ele pergunta qual é a frequência. Pessoal, entenda, da posição zero para atingir a altura máxima, isso é, ela realizou somente 1/4 do ciclo. Isso quer dizer que o tempo de 1 segundo é correspondente a 1/4 do ciclo. Logo, eu posso dizer que um ciclo completo levará, se cada 1/4 é 1 segundo, um ciclo completo é 4 segundos.
Só que o tempo de um ciclo completo é o período. Mas Silvio, ele não está pedindo o período, está pedindo a frequência. Só que nós sabemos que a frequência nada mais é que o inverso do período. Então, a frequência é 1/4, que vai ser 0,25 Hz. Portanto, a resposta da questão é a letra B. De bom. Vamos a mais um problema. As curvas representam duas fotografias sucessivas de uma onda transversal que se propaga numa corda. Isso é interessante. Na hora de uma questão, de uma prova, de um vestibular, você não tem como chegar e botar uma simulação. Então, como é que ele representa o movimento? Fazendo a superposição de duas fotos. Então, é como se aqui você tivesse a foto tirada num certo intervalo e a foto tirada em um outro intervalo. Isso é, em outro instante. O intervalo entre as fotos, isso é delta T. Esse é o intervalo entre as fotos. Não é o período. O período não é qualquer intervalo. O período é o intervalo de tempo de um ciclo. E veja, é menor que o período. Significa que aqui não ocorreu nenhum ciclo ainda. Ele pergunta qual é a velocidade. Vejam, meus amigos, para eu poder calcular a velocidade, eu vou precisar saber qual o deslocamento durante esse ciclo. Então, veja, o que é que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó. Quando eu tiro a primeira foto, vou supor que essa é a A e aqui é a B. Perceba. Quando eu tiro a primeira foto, esse ponto está no marco zero. Na segunda foto, o ponto de equilíbrio está aqui. Em outras palavras, é como se você estivesse andando com a onda desse ponto para esse. Quanto foi que ele andou? Veja, aqui é 0, aqui é 0,4. Então, aqui no meio é 0,2. Isso é, de uma linha tracejada para uma linha cheia, você vai ter um deslocamento de 0,2 metros. Então, eu posso dizer que de uma foto para outra, houve um deslocamento de 0,2 metros. E aí eu posso chegar e dizer que a velocidade é deslocamento sobre tempo, então a velocidade é 0,00, desculpe, pessoal, 0,2, que é o deslocamento, dividido por 0,008. Isso aqui é a mesma coisa de 200 dividido por 8, que nada mais é que 25 metros por segundo. Essa é a resposta da questão. Questão 4. A figura está representada em um determinado instante.
o perfil de uma corda por onde se propaga uma onda senoidal. Sabe-se que a frequência é de 1,5 Hz. Eu sei que a frequência é de 1,5 Hz. O comprimento de onda e a velocidade vale quanto? Vamos lá. O que é o comprimento de onda? É quanto a onda anda durante um ciclo. E o que é um ciclo? É ele sair do nível de equilíbrio e ir ao ponto máximo, primeira parte. Voltar ao eixo de equilíbrio, segunda parte. Ir ao ponto mínimo, terceira parte. Voltar ao eixo de equilíbrio, quarta parte. Então, você cumpre o ciclo quando você faz isso aqui. E aí, ó, olhando a figura, cada quadradozinho, horizontalmente, vale 1 centímetro. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradozinhos. Significa dizer que o meu comprimento de onda é 12 centímetros. E a velocidade? Aí é a aplicação da equação fundamental. Velocidade é frequência vezes comprimento. Velocidade é 1,5 vezes 12. Velocidade é 18 centímetros por segundo. Logo, a resposta é a letra P de bola. Tranquilo até agora? Espero que sim, meus queridos. Vamos, então, para a quinta questão. A figura mostra, esquematicamente, as ondas na superfície da água de um lago, produzida por uma fonte de frequência 6 Hz, localizada em A. As linhas cheias representam as quistes, isso é, os pontos mais altos, e as pontilhadas representam os vales. Aqui a gente está fazendo uma vista de cima. Na verdade, o que é que nós temos? Nós temos a onda na superfície desse jeito. E aí, a linha cheia representa as cristas e a linha tracejada representa os vales. Então, você tem as cristas e os vales. Qual o intervalo de tempo em segundos para que a frente da onda, isso é, o primeiro ponto que foi produzido atinge o ponto B. Então, qual o intervalo de tempo para que a frente da onda, o que é a frente da onda? Seria o ponto que representa em cada instante o primeiro ponto a ser perturbado. É o ponto onde é a primeira parte da energia a ser fornecida. Então, quanto tempo a frente da onda leva para chegar em B? Então, minha pergunta é, quanto tempo a frente da onda leva para se deslocar 60 centímetros? Pessoal, nós sabemos que velocidade é deslocamento sobre tempo. Só que aí percebemos que para eu calcular quem é a velocidade, quem é o tempo, eu preciso saber quem é a velocidade. E nós sabemos que a velocidade de uma onda é frequência vezes comprimento. E eu disse a vocês que numa onda
a distância de uma crista a outra crista equivale ao comprimento. Isso aqui, portanto, é 2 centímetros. Assim, eu posso dizer que a velocidade é 6 vezes 2. É 12 centímetros por segundo. Portanto, o tempo que a frente da onda, ou a onda, vai levar para percorrer os 60 centímetros, seria 60 dividido por 12. Esse tempo seria de 5 segundos. Espero que esteja tudo bem compreendido por vocês. Vamos a mais uma questão. Então, vamos praticar. Então, praticando a física. Um cabo de telefone tem 4 metros de comprimento. Então, L é igual a 4 metros. E uma massa de 0,2 quilogramas. Um pulso ondulatório transversal é produzido, dando-se um arrancão em uma de suas extremidades. O pulso realiza 4 ida e volta, isso é, vai e vem ao longo da corda em 0,8 segundos. O que é que ele quis dizer com isso? Que no intervalo de tempo de 0,8 segundos, ele efetuou 4 ciclos completos. Em outras palavras, ele andou, se o cabo tem 4 metros de comprimento, para ir ele anda 4 metros. Para voltar, ele anda 4. Então, para ir e voltar, ele anda 8 metros. E para ir e voltar 4 vezes, ele vai andar 32 metros. Ele pergunta qual é a força tensora. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, vou calcular a densidade. Densidade é massa sobre comprimento. Densidade é 0,2 dividido por 4. A densidade é 0,05 quilogramas por metro. Segundo, eu vou calcular a velocidade. Velocidade eu posso calcular por qualquer deslocamento e o tempo que levou. Eu posso fazer 32 dividido por 0,8, que vai ser igual a 40 metros por segundo. E aí eu vou usar a equação da velocidade numa corda. Velocidade numa corda é a raiz da força tensora pela densidade linear. Para calcular a força tensora, eu vou substituir os valores e vou elevar tudo ao quadrado. Então, ficaria 40 igual a raiz da força tensora sobre 0,05 e eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Elevando ao quadrado, nós ficamos que a força tensora vai ser 40 ao quadrado, 1.600, vezes 0,05. A força tensora seria, portanto, 80 mil. Que nada mais é que a resposta da letra B de bola. Essa questão teve mais etapas, mas, mais uma vez, é basicamente
aplicação das equações obtidas através da teoria. Praticando questão 7. Um fio de massa 10 gramas, cuidado, ó, gramas não é sistema internacional. Então, vou logo passar para o sistema internacional. 0,01 quilogramas. Como foi feita essa passagem? É só lembrar aqui. 1 quilograma são 1000 gramas. Então, eu peguei o 10 e dividi por 1000 somente. E comprimento L, 1 metro. Está esticada por uma força tensora. Eu posso representar por FT ou simplesmente T. Por que eu estou botando FT? Para o aluno não confundir o T de tração com o T de período. Então, por isso eu estou chamando de FT. Ele quer a velocidade. Primeiro, quem é a densidade? É a massa sobre o comprimento. Então, seria 0,01 dividido por 1. Em outras palavras, 0,01 quilogramas por metro. E quem é a velocidade? É a raiz da força tensora pela densidade linear. Então, seria a raiz de 100 sobre 0,01. 100 dividido por 0,01 é 10.000. E a raiz de 10.000 é 100. Então, a resposta é 100 metros por segundo. Letra A. Assim, a gente finaliza a nossa primeira aula. Bons estudos e até a próxima aula.